Jesus enviou os seus anjos para glorificar essas coisas da igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Glória a Deus. Para que a Bíblia fala que Jesus é a geração de Davi? Porque meus irmãos e minhas irmãs, quando Deus escolheu, glória a Deus, aleluia, Davi como rei de Israel, ele achou graça em Deus olhos, glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele era um jovem, era mesmo um adolescente, mas era observar toda a palavra de Deus, e meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus. É por isso que Jesus é considerado a geração de Davi. Glória a Deus. Porque se você for olhar as escrituras, o livro de história, ele fala da geração de Davi, como de geração em geração está lá em Davi. Por isso que ele foi procurando o costume de falar Jesus filho de Davi. O Senhor falou para Jesus filho de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia, meus irmãos e meus irmãos, ela é um pouco a falar que muitas vezes deixa as pessoas confundidas, mas as pessoas têm que entender o que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ficar falando de Davi. Glória a Deus, aleluia, gente de Jesus. Glória a Deus. Aí é o mistério de Deus, aleluia, e você tem que entender como é que Jesus é considerado o filho de Davi, se ele existia antes de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala no início da Bíblia que quando, aleluia, Jesus, Deus fez tudo, Jesus estava. Glória a Deus. Estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando Deus, aleluia, criou o homem, ele falou dessa forma: nós vamos fazer o homem segundo a nossa semelhança. Glória a Deus. Porque ali estava Jesus. Amém. Glória a Deus. Ali estava o Espírito Santo, aleluia. É isso que Deus falou dessa forma. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara na nossa vida. Glória a Deus. Nós temos que deixar a Deus, o Espírito Santo, tomar conta da nossa vida. Glória a Deus. E para nós entender o que a Bíblia quer falar para nós. Glória a Deus. É uma maravilha, meus irmãos. Então a Bíblia fala aqui, glória a Deus, aleluia, no 15. Quando ela fala no 15, glória a Deus, aleluia, que fala assim, não decora os bons e feiticeiros, os que prostituem, os homicida, os idolatra, e qualquer que ama e comete a mentira. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, nós não devemos amar a mentira. Por isso que nós não devemos programar mentira para os outros. Glória a Deus. Nós não devemos ficar falando de mentira para os outros. Amém. Vamos falar o que nós sabemos que é verdade, para que Deus venha. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, oh, maravilha, Senhor. E aqui, glória a Deus, aleluia, que terceira é uma maravilha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E que Deus, eu, Jesus, enviei o meu anjo para eu, enviei o meu anjo para Glória a Deus. coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou adolescente da mamãe. Amém. Glória a Deus. Como esse irmão que a Bíblia fala isso, o homem que quer estar na idolatria, Glória a Deus. o homem que quer prostituir, fica enganando em cima do altar, ou em cima, como se fosse em frente do altar, querendo enganar o seu semelhante, que a Bíblia fala, isso é pecado, é idolatria.
Glória a Deus. Senhor, grande Deus, Criador dos céus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Onde o homem pode amar a mentira, onde o Senhor pode fingir de mentira. Nada de escondida na casa do Senhor, não. Também tem valor dele. Eu quero falar com você, glória a Deus, que você mente para mim. Você mente por vontade. Você mente para mim, mas não mente Glória a Deus. Senhor, Salvador de Deus. Glória a Deus. Porque ele chama de Deus da sua vista. Ele enxerga o quadro branco do aleluia. Ele enxerga tudo no momento, ele enxerga a profundeza. Glória a Deus. Ele enxerga as alturas, aleluia, no meio da cruz. Porque ele passa no meio da cruz, aleluia. Glória a Deus. Ele conhece toda a profundeza. Ele conhece a minha alma. Glória a Deus. Aleluia. Irmão e minhas irmãs, é por isso que nós temos que orar em obediência ao Pai, ao Filho, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Quando eu falo da leite, glória a Deus, aleluia, no Velho Testamento, não é para mais que no Velho Testamento. Glória a Deus. Que nós não pode, glória a Deus, pegar o Velho Testamento. Não, nós temos que falar o que Davi foi, o que Moisés foi, o que Deus foi para eles. Glória a Deus. Oh, glória. Meus irmãos e minhas irmãs, voltando lá no Velho Testamento, quando você começa a olhar e examinar a Bíblia, daqueles concertos que Deus fazia, veja ali com Moisés, Glória a Deus. veja ali com os profetas no passado, os patriarcas. Glória a Deus. E quando chegava na frente, aquele povo já estava pecando, aquele povo não queria mais estar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então você pode ver como Deus está